Boa noite. Pensar Política retoma hoje, após este período de férias de Natal, retoma hoje a programação habitual. E tenho comigo, para me ajudar a compreender algumas questões muito importantes da vida comum, o Dr. Carlos Brito, licenciado em Economia, MBA na Universidade Nova de Lisboa, doutor em Marketing pela Universidade de Lancaster, professor da Faculdade de Economia do Porto, foi pró-reitor para o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, consultor de gestão no Instituto Vinho do Porto, Grupo Sonai, Inesc e Fundação de Serralves. Publicou ainda vários livros, sobretudo sobre marketing. E hoje o Carlos Brito vai nos ajudar a compreender algumas das questões que hoje se colocam aos portugueses. Temos um Orçamento de Estado aprovado, tem alguns desafios pela frente que não sabemos como irão influenciar a nossa vida e a execução do próprio orçamento. Falo, nomeadamente, do Brexit e da guerra comercial Estados Unidos-China, que são duas incógnitas nestas condicionantes que a economia tem sempre. Às vezes esquecemos que a economia é uma ciência social, pensamos que essa é uma economia de números, mas ela é sobretudo uma economia social e, portanto, tem a ver até com a própria maneira como as pessoas reagem a alguns inputs externos. Como vês estes desafios e que influência é que eles podem ter, de facto, na execução orçamental deste orçamento que recentemente foi aprovado? Muito boa noite. Falta-me acrescentar uma coisa, que isto é o ex-libris daqui do Dr. Carlos Brito. Foi o melhor aluno do seu curso. Essa parte eu não sei se é ex-libris, nós vamos tratar por tu, porque de facto fomos colegas e portanto vamos, enfim, os nossos ouvintes... Ser um bocadinho mais libertinos no comportamento e no uso da palavra. Exatamente, vão nos permitir essa intimidade, nos tratarmos por tu. É verdade, enfim, ambos andamos nas cadeiras da Faculdade de Economia e às vezes esquecemos-nos que a economia é uma ciência social. E aliás, aquilo que hoje muitas vezes se chama, diz, é economicista. Bom, economicista à partida, alguém que faz contas, e eu não vejo qual é o inconveniente de fazer contas. O inconveniente é quando só se faz contas e não se olha a outros aspectos. E na realidade, hoje o mundo é aquilo que nós podemos dizer, e que aparece, enfim, escrito, VUCA. Volátil, incerto, em inglês uncertain, complexo e ambíguo. E vivemos neste mundo. Não somos só nós, não é só a Europa, não é só aquilo que designamos pelo mundo ocidental, enfim, é todo mundo, mesmo aquelas partes do mundo mais vibrantes e dinâmicas, não deixam de estar inseridos num mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. E este mundo tem vindo a transformar-se de uma forma significativa e eu gostaria de assinalar aqui algumas megatendências, para depois irmos àquelas que estão mais no curto prazo, nomeadamente o Brexit e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Desde logo a questão demográfica. Portanto, hoje somos mais de 7 mil milhões de pessoas, isto vai continuar a crescer. E há um continente que, aliás, vai crescer populacionalmente imenso, que é a África. E para Portugal não nos podemos esquecer que a África fica às portas e, portanto, com toda a pressão migratória que tem havido na Europa ao nível proveniente da África, vai ser um continente que vai ter um crescimento populacional enorme. Outro desafio é a concentração nas cidades. Portanto, hoje a maior parte das pessoas vivem em cidades e cada vez vão viver mais em megacidades absolutamente gigantescas, na casa das dezenas de milhões de pessoas. Não vai ser só a Cidade do México, nem São Paulo, nem Xangai. Do ponto de vista ambiental, temos um desafio enorme que tem a ver com o aquecimento global, mas também com a escassez de recursos, nomeadamente a água, que é um bem que nós tantas vezes desprezamos e mal utilizamos. E a energia, genericamente a energia. Deixa-me fazer-te uma pequena resenha. Como se pode compreender, então, que todas aquelas tendências ou que todas aquelas obras que sejam para a retenção de água são criticadas pelos ambientalistas?
nomeadamente estou a lembrar-me do sabor aqui nos nossos territórios, não é? Ora bem, nenhuma medida deixa de ter efeitos secundários. Isto é a mesma coisa que eu tomar um medicamento qualquer. Pode ser a coisa mais inócua que há, mas algum efeito secundário vai ter. Obviamente que se eu vou criar uma grande barragem para reter água, vai ter alguns impactos negativos, não tenho dúvidas, sobre o património, sobre o ambiente. Agora temos é que ver quais são os benefícios. A minha opinião é que nós em Portugal gerimos muito mal a água, e nomeadamente em termos de retenção, aquilo que por simplesmente fazemos é deixá-la correr para o mar. Para o mar. Os espanhóis, depois criticamos que eles retêm e que eles fazem transvases do norte para o sul, etc. Eu acho que não vale a pena criticar quem não faz nada. Quem não faz nada, como nós, não temos autoridade para criticar. Nem temos críticas. Não. O único grande projeto que nós temos é o do Alqueva, em termos de retenção de água. Portanto, o resto, temos, enfim, infraestruturas significativas em termos de barragens, mas a grande maioria para a produção de energia elétrica e não tanto para a retenção de água. Portanto, mas é um desafio enorme porque é um bem extremamente escasso. Isso prende-se, aliás, depois também com a questão da produção energética e com a questão dos recursos fósseis e da utilização dos recursos fósseis e a questão do aquecimento global. São desafios importantes. Do ponto de vista político, hoje temos um mundo cada vez mais multipolar. Nós crescemos numa época em que o mundo tinha dois centros. Um centro no Ocidente e um centro naquilo que chamávamos os países de leste. Depois havia uma terceira parte que difusamente se designava pelo terceiro mundo, ou, enfim, um bocadinho mais países em desenvolvimento, mas também não tinha bem propriamente centro. Hoje é difícil saber onde é que estão os centros do mundo. Temos o fenómeno da globalização da economia, e a globalização da economia significa duas coisas. Primeiro, todos os países são dentro do sistema. Não há almofadas. Há 50 anos, há 40, quando nos formámos, havia almofada, havia uma série de países que estavam fora do sistema, hoje estão todos dentro. E, para além disso, o centro do mundo claramente transferiu-se para a Ásia. O centro do mundo não é a Europa. Hoje deixou de ser. Cada vez menos é os Estados Unidos, e daí a guerra. A guerra comercial é apenas uma ponta do iceberg, mas, portanto, temos a transferência dentro do mundo. Temos o impacto das novas tecnologias, as tecnologias de comunicação e informação, os novos materiais, todos os avanços na biotecnologia, e, portanto, isso são grandes tendências. E depois temos os desafios mais do curto prazo. O Brexit. Ninguém sabe como é que isto vai correr. Porque também ninguém passou por uma situação destas. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que não é mais do que a ponta do iceberg, de facto, de uma luta pela supremacia mundial. Vamos colocar assim. Sim. É muito mais do que uma questão comercial ou económica. Temos outro desafio pela frente. Eu não gosto de utilizar a palavra problema. Eu vou utilizar sempre desafios, embora muitas vezes quem nos está a ver e quem nos está a ouvir traduza isto por problemas. Mas, enfim, vão-me desculpar, eu vou utilizar a palavra antes de desafio. Temos um desafio enorme que começou a ser difundida ontem, ou há muito poucos dias, que é o abrandamento do crescimento económico. Sim. Já se fala aí que vem aí uma nova crise. Ainda não curámos as feridas da anterior, e já estão a falar na próxima. Eu sei que isto das crises tem uma grande componente de confiança e, portanto, eu ao falar numa possível... São os ciclos da vida económica. São os 6 ciclos, mas eu também sei que ao falar nestas coisas também estou a ajudar que a crise venha, porque se toda a gente começar a falar é que ela vem mesmo. O tal impacto e efeito por exato. Mas enfim, mas não posso deixar de falar. Também temos outro aspecto que nos pode vir a afetar muito, que é a instabilidade política e social. Na Europa, genericamente no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil e noutras partes do mundo, mas enfim, no continente europeu, com a emergência de movimentos políticos fora daquilo que era o sistema tradicional, e portanto eu diria que temos aqui desafios de curto prazo também significativos. Em Portugal, eu elejo aqui dois desafios. A insatisfação social
e isso reflete-se no número de greves que há. Como é compreensível depois de haver uma retoma de alguns direitos que tinham sido retirados, não é? No exercício daquilo que se chamou o período da Troika, não é? Isso é uma questão muito, muito interessante e que eu acho que vou dar um pequeníssimo contributo com aquilo que é a minha especialidade na área de marketing. Não sei se pode ajudar alguma coisa, mas vou tentar fazê-lo. Ajuda, certeza. Porque, na realidade, é verdade. Provavelmente há mais greves hoje do que aquelas que ocorreram no período da Troika. Na altura, de facto, as pessoas apertaram muito o cinto. E hoje, aparentemente não, realmente a situação é melhor. As pessoas vivem com mais desafogo, com outros níveis de confiança e, no entanto, há mais greve, reclamam mais. Bom, em que aspecto é que eu acho que o marketing pode ajudar nisto? Nós, no marketing, estudamos muito as questões da satisfação ou insatisfação dos clientes. E isto é tão verdade para quem compra uma cerveja ou adquire um serviço bancário, como para um cliente, leia-se, um cidadão, um residente numa cidade ou um cidadão de um país. Fundamentalmente, a satisfação ou a insatisfação não decorre apenas daquilo que ele ou ela está a receber, ou da percepção que tem, mas da comparação que faz com as expectativas que tinha. E, portanto, para não deixar aqui os nossos espectadores e ouvintes muito tempo a pensarem nisto, basicamente é esta questão. As expectativas subiram muito. E, portanto, eu diria, as expectativas subiram mais do que o país. E como as expectativas subiram mais do que a realidade do país, eu fiquei mais insatisfeito. Por simplesmente isso. Ou seja, aquilo que as pessoas querem hoje é, digamos, condições de vida e de trabalho, etc., que provavelmente o país não está em condições de oferecer, pelo menos a toda a gente. Pode dar uma classe ou outra. A questão é que depois também tem a classe seguinte a dizer, se eles tiveram, porque é que eu também não tenho? Claro. É uma questão de expectativas. Não é uma questão, Joaquim, não é uma questão de facto a situação ser pior. Não, a situação é melhor. As expectativas é que são muito mais exigentes do que eram há 5 anos atrás. Mas como compreender que pessoas com alguma responsabilidade política ou sindical possam reclamar isto, aquilo e aquilo outro, aumento de salários, admissão de novos funcionários, quando não estão dispostos a pagar mais impostos? Porque é através dos nossos impostos que se alimenta toda essa máquina. Porque o que eu saiba, o Centeno, o Costa, não tem nenhuma máquina rotativa para imprimir moeda, não é? É verdade. Eu diria que... Não haverá aqui uma certa... Tal questão do marketing serem os sindicatos, os motores de uma satisfação partidária, ou os transmissores dessa nota, porque estamos a ver que os maiores reivindicadores de alternativas são filiados em partidos um próximo do poder e outro que quer ser poder. Sim, isso é verdade. Então, marketing. Ora bem, vamos lá ver o seguinte. É verdade. Eu diria o seguinte. Diz-se muitas vezes que a grande maioria das pessoas vive do seu salário. Provavelmente não é verdade. Porque esquecem-se dos apoios sociais. Uma parte grande das pessoas ainda não entrou no mercado de trabalho, portanto são jovens, que alguns não têm idade para trabalhar, outros, para além depois de começarem com a idade de trabalhar, continuam os seus estudos. Portanto, há uma parte grande da população que ainda não entrou no mercado de trabalho. Há uma parte grande da população que já saiu do mercado de trabalho, são aquilo que se chama os reformados. Há uma parte da população que nunca trabalhou. Pronto, pessoas que não estão no mercado de trabalho. Condensas. Sim, exato. Enfim, aquilo até que antes chamava donas de casa, portanto, enfim, que não estão propriamente dentro daquilo que se considera a população ativa. Há uma parte das pessoas que estão desempregadas, há uma parte da população que está de baixa. E os outros? Esses sim,
Ganho um salário e é com este salário que eu depois tenho que fazer descontos nos meus impostos, isto na parte que diz respeito ao rendimento pessoal, para pagar depois todo o resto da máquina. Portanto, enfim, dizer que a maior parte das pessoas vive do seu salário não é verdade. Provavelmente a maior parte das pessoas não vive do seu salário. Ainda não entrou no mercado de trabalho, já saiu, ou está de baixa, ou está de greve, ou está desempregado. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Depois, outra coisa. O que significa que hoje há muitos interesses. E aquilo que acontece é que a estrutura de representação de classe ainda funciona de acordo com aquilo que era típico do século XX, provavelmente até do século XIX. Os grandes representantes dos trabalhadores são os sindicatos. Quando há uma parte grande das pessoas que não é representada por sindicato. Os reformados não são representados pelos sindicatos, os profissionais liberais não são representados pelos sindicatos. Aquilo que se chama o trabalhador precário não é representado pelos sindicatos. O trabalhador por conta própria. Não é? Por conta própria. O pequeno empresário, que hoje há tanto pequeníssimo negócio, dificilmente eu posso chamar um capitalista a um tipo que tem um pequeno negócio com duas outras pessoas a trabalhar com ele, que ele é tão trabalhador quase como os outros. E toda essa gente não é representada por sindicatos. E, portanto, temos que perceber isto um bocadinho, que não há, por um lado, entidades representativas do patronato e, por outro lado, entidades representativas dos trabalhadores, como se representassem a população. Há muita gente que não é representada. Já está representada no sistema, não é? E aquilo que significa é que, por vezes, os sindicatos têm uma lógica egoísta. Ou seja, defendem os interesses daqueles que representam, mesmo sabendo que o país vai ficar pior. Pois, isso é o que está a verificar neste momento. Pois a questão é essa. Porque se eu pensar assim, bom, eu vou para aqueles que represento pedir, até nem utilizo a palavra exigir, pedir este conjunto de condições. Fantástico. Acho que estão a cumprir o seu papel. Agora, se pensarem assim, mas será que se os outros sindicatos fizerem a mesma coisa? E aqueles que não têm sindicato nenhum também têm direito, porque reformas também têm direito a aumentar. Os estudantes também têm direito de ter apoios. Agora até se fala na questão das propinas e dos apoios sociais e bolsas, etc. Será que isto dá para tudo? Eu acho que dificilmente tem consciência. Quem fizer contas e não precisa ser economicista conclui: não dá. Não dá. Ou seja, há aqui uma lógica um pouco egoísta, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de classe profissional. Nem vou apontar classes. Ainda bem que tocaste nessa questão das propinas. Achas razoável a proposta do governo ou do PS, parece, de acabar com as propinas? Não seria melhor transferir isso para custos, para apoios sociais, como defende, aliás, o Rui Rio, do PSD? Ora bem, eu acho que há aqui... Por um lado é verdade isso, eu sou capaz de concordar, uma vez que o ensino superior não é obrigatório, porque se fosse obrigatório faria todo o sentido que fosse gratuito, ou até não, porque quem podia pagar, acho que devia pagar, pelo menos em parte. Os também, não é? Sim, por exemplo, o meu filho andou no ensino público, no secundário, e pagava uma propina, creio eu, de 27 euros, que era o máximo que se pagava, que era o máximo que uma pessoa podia pagar. Eu acho que ele devia pagar. Acho que ele devia pagar, porque eu tinha bens para o pagar. Até se me pedissem mais, eu acho que eu devia fazer. Numa lógica de solidariedade, porque há pessoas que não têm hipótese de pagar nada. E, portanto, quem tem hipótese de pagar 27 euros, ou até o dobro, 54, ou o triplo, ou o quadro, acho que deve fazer. Portanto, essa questão do ser gratuito, eu acho que deve ser gratuito para quem não puder. A inscrição na universidade era tipo coisas, não sei se te lembras. Lembro. Acho que deve ser gratuito para quem não puder pagar. Quem puder pagar alguma coisa, acho que deve pagar. Não significa que vai pagar todos os custos, mas acho que deve pagar. Porque é verdade que os grandes custos de estudar a nível superior não são as propinas. Para os deslocados são os custos de alojamento, alimentação, enfim, transporte, e depois uma coisa, eu vou utilizar uma expressão nossa dos economistas, que é o custo de oportunidade de não estar a trabalhar.
É que eu, para estudar e para assistir a aulas durante o dia, eventualmente vou renunciar a ter um trabalho onde eu podia ganhar umas centenas ou, enfim, de euros. Isso é dinheiro. Provavelmente num só mês eu perco aquilo que pago propinas todo o ano. Pronto, portanto, e este é que é o verdadeiro custo. Ou seja, a propina é apenas uma parte. E a questão que ainda se coloca é: por que diabo é que iam todos beneficiar da isenção de propinas, incluindo aqueles que têm possibilidades para pagar, e não fazer com que todos paguem propinas, e quem não tem hipótese tem um subsídio, tem uma bolsa? Parece que faz mais sentido. Por outro lado, numa outra ótica que é de massificação do ensino superior. Parece-me que era uma das consequências que o governo queria, era massificar o ensino superior. Eu diria, este tipo de consideração não é tanto económico, porque a razão leva-nos a pensar numa ótica de utilizador-pagador e subsidiar quem não tem, mas numa ótica social, não económica, meramente social, eu admito que possa fazer algum sentido. Esteja a economia a funcionar relativamente bem, que eu não sei se vai funcionar, mas esteja a funcionar, eu acho que, do ponto de vista social, faria sentido dizer, em Portugal não se pagam propinas. Ou, por outras palavras, quem frequenta não paga as propinas, porque alguém vai pagar. Portanto, é óbvio. Portanto, as coisas não são de graça. Portanto, alguém paga. Mas são os impostos. Ou seja, é uma sociedade de tal modo desenvolvida que tem capacidade de, eu não diria luxo, mas é um índice de desenvolvimento, assim, não. Os impostos que nós coletamos dá para, pronto, ninguém paga nada no ensino superior. E aqueles que eventualmente ainda precisam de um apoio adicional, cá está o Estado para dar um apoio adicional, porque volto a dizer, não é só as propinas, o custo do ensino superior. Há o custo da deslocação e o custo de oportunidade do salário. Também, dos livros. Exato, baratos, exato. Há todos esses custos e isto podemos estar a falar de milhares de euros por ano. Não é apenas os 1000 euros da propina. Não, da propina, não. Se fosse só isso era fácil de resolver. Não, mas é que, por acaso, hoje li um artigo de um amigo meu, que também deves conhecer, o José Alberto Rio Fernandes, sobre o grau de satisfação, o produto interno de felicidade de um povo que deveria ser assim. Acho que é um país na Ásia que, em vez de fazer o produto interno bruto, faz o produto interno de felicidade. E, de facto, quer dizer, seria bom que todos contribuíssemos para essa felicidade. Mas parece-me que o resto, o egoísmo, se coloca à frente dessa felicidade. Porque queremos outras coisas que, às vezes, custam muito caro e nos tornam infelizes porque não podemos lá chegar. É verdade. Eu até diria o seguinte, e deixo aqui quase faço uma pergunta a quem nos está a ver e a ouvir. Não seremos um povo um pouco difícil de satisfazer? Explico Essa é a minha opinião. Explico, mas é que eu explico, isto não é só uma mera questão de opinião. Se nós pegarmos nos indicadores tipicamente de desenvolvimento do país, como produto interno bruto, qualidade do Serviço Nacional de Saúde, esperança de vida, mesmo relativamente à educação, natalidade, mortalidade infantil, que é brutalmente baixa, etc. O nosso país aparece geralmente 20ª, 30ª posição a nível mundial. Por exemplo, a nível do Serviço Nacional de Saúde, e eu sei que as coisas não funcionam bem, mas a verdade é que somos apenas o 12º melhor do mundo. Ou seja, deve haver... esquecem isso. Deixa-me só fazer aqui uma à parte. Eu li recentemente um livro, O Economia Satisfação, um republicano norte-americano, que dizia que os Estados Unidos da América gastam 16% do PIB, quer dizer, quer a dívida pública, quer a privada, e tem um índice de satisfação da população na ordem daquilo da Croácia, que gasta cerca de 3% do PIB. No que diz respeito à saúde. Exato. Portanto, nós temos uma série de coisas gente fora do sistema, fantásticas. Quando vamos para rankings que tentam medir a felicidade, enfim, com toda enfim, as limitações que os rankings têm, eu posso dizer que há um ranking que é publicado anualmente e este ano aparecemos em 77ª posição. Ou seja, os indicadores de desenvolvimento e de riqueza do país colocam-nos na 30ª, 40ª posição
e a nível de felicidade aparecemos quase O dobro. para baixo. Negativos. A nível da OCDE, por exemplo, e dados deste ano, porque não foram dados recolhidos durante a época da Troika, nós somos o país mais insatisfeito com a vida. Portanto, que nós somos difíceis de contentar, somos. E são os números que nos mostram. Portanto, nós podemos ter um bocadinho essa sensação, mas a verdade é que os rankings mostram isso. O grau de felicidade e de satisfação dos portugueses fica bem aquém daquilo que o português usufrui em termos de rendimento, em termos de serviços, em termos, enfim, dos apoios que tem, que não são aqueles que nós gostaríamos de ter muito mais. Eu gostaria que os portugueses ganhassem mais, eu gostaria que as reformas fossem maiores, eu gostaria que o Serviço Nacional de Saúde fosse melhor, que o ensino secundário e superior fosse melhor. É verdade tudo isso. A verdade é que em termos relativos não somos tão maus como às vezes parece. E em termos de felicidade, estamos bastante abaixo daquilo que é a realidade do país. Isso é um facto. Olha, tu há um bocado falaste de uma coisa que eu recentemente estive a ver um programa sobre a Islândia. Como sabes, teve o mesmo problema que nós, até mais agravado, porque eles foram mesmo ao charco. Mas eles tiveram a veleidade de falirem os bancos e até em termos políticos de terem deitado abaixo o governo e terem posto outro governo. Mas dizia alguém que, e depois demonstrou com factos, que a Islândia está outra vez no mesmo caminho que estava há 10 anos atrás, a criar uma bolha imobiliária, como tinha há 10 anos atrás. E Portugal não estará no mesmo caminho também de uma bolha imobiliária. Portugal, Europa, parece-me que estamos no mesmo... Parece que não aprendemos com... Há um sobrefinanciamento das famílias, há um conjunto de indicadores que nos levam para os mesmos níveis que tínhamos antes da crise de 2007, 2008. Nós estamos a viver a mesma sensação. Ou não aprendemos com a lição de 2009, 2008, 2009, 2010? Eu acho que é verdade isso que disseste. Estamos a viver uma situação parecida. Acho que não aprendemos. Mas também acho que os povos não se alteram assim tanto. Nós lemos escritos do Eça de Queiroz Sim. E parece que ele escreveu isto ontem. É. Portanto, afinal, nem aprendemos com a última crise, nem aprendemos com os 100 e tal anos. Exato. E provavelmente é assim, quer dizer, os islandeses, por muito nórdicos que sejam, às tantas também não aprenderam. Em relação aos portugueses, eu de facto acho que há uma bolha imobiliária. Admito que haja muita gente que se comece a endividar para comprar o imobiliário, de repente ele cai e as pessoas ficam com as dívidas nas mãos. E genericamente o endividamento das famílias é de facto muito grande. A taxa de poupança neste momento está ao nível, em termos percentuais, daquilo que existia nos anos 60 em Portugal, que era um país brutalmente atrasado. E, portanto, não se percebe como é que num país, enfim, que com todo o progresso que houve desde então, que é totalmente diferente, portanto, não tem apenas a ver com as liberdades políticas de expressão, mas do ponto de vista económico, como é que estamos com níveis de poupança tão baixos? Eu acho que há aqui uma certa dose de irresponsabilidade. Não, quer dizer, por acaso, essa questão é uma questão muito interessante, que é a questão da poupança e do consumo, não é? Porque se não houver consumo, a indústria também não funciona, os bens civis também não funcionam. Portanto, tem que haver aqui um interface. Tem que haver um equilíbrio. Mas, de facto, nós não estamos muito habilitados à poupança. Estamos a consumir quer dizer, o que acontece, eu não percebo, quer dizer, como é que a banca continua com os mesmos comportamentos que tinha antes atrás. Nomeadamente, não empréstimo à habitação, e o Banco de Portugal não põe, apesar de muitas regras, não sei o quê, não põe isto a funcionar. É verdade. Devia haver uma atuação junto de quem empresta o dinheiro, junto da banca e de outras instituições financeiras, talvez de uma forma mais categórica, e devia haver programas de literacia financeira mais eficazes, porque as pessoas não têm. E, portanto, do ponto de vista económico, isto é assim, nós aprendemos isso. Portanto, o gasto de um país
pode ser em consumo ou investimento. Portanto, e o investimento é exatamente igual àquilo que é poupado. Só não é se eu me endividar. Ou seja, como é que eu posso desenvolver um país? Aumentando o consumo ou aumentando o investimento. Não posso aumentar as duas coisas indefinidamente, porque se eu aumento demasiado o consumo, não poupo. E se não poupo, não me sobra dinheiro para investir. Como é que eu posso aumentar o investimento se não tenho dinheiro para investir? Vou ficar lá fora. Ou seja, estou a dar um tiro no pé. Há aqui 3 motores de desenvolvimento importantes e eu tenho que arranjar esse equilíbrio, que é o consumo, é o investimento e depois são as exportações. As exportações têm estado a correr bem. E, aliás, eu acho que nós temos que tirar o chapéu aos empresários portugueses. Deixa-me só dizer uma coisa, foram capazes de ir por esse mundo fora quando de facto o país esteve verdadeiramente mal, com a crise que atravessamos há 4 anos, e que foram por esse mundo fora e descobriram novos mercados e, de facto, pela primeira vez, Portugal, desde 1943, conseguiu ter uma balança comercial positiva, que é absolutamente notável. Não é ter a balança comercial positiva, é como é que é possível durante tantas décadas não conseguirmos ter balanças comerciais positivas. Isso é que eu acho que é absolutamente notável do ponto de vista negativo. Sim, sem dúvida, mas de facto, quer dizer, porque de facto os empresários verificaram que tinham que se fazer à vida, digamos assim. Verificaram. E de facto viram que no mercado nacional não se safavam. E depois também no mercado europeu as coisas estavam muito diferentes. E eles tiveram que... Eu também tiro o meu chapéu, porque efetivamente eles partilharam dois mercados de referência, que foi o mercado brasileiro e o mercado angolano. Sim. E tiveram que se virar. E o mercado que estava em crescendo, que era o mercado venezuelano, que com a crise também, porque Portugal estava num nível de exportações de crescendo com a Venezuela, que depois com a crise do Maduro aquilo caiu muito. E Portugal, os empresários portugueses, conseguiram encontrar outras plataformas para pôr os seus produtos, nomeadamente os Estados Unidos da América. É verdade. Na América Latina, Colômbia, México, foram mercados Chile, exato, para além de tudo aquilo que é mercados asiáticos, aliás, alguns até aqui já no Médio Oriente, os Emirados Árabes Unidos, Dubai, Qatar, etc. Portanto, foram plataformas. Nós tínhamos... Há aqui um conjunto de mercados que é fabuloso, são os países do Magreb. Portanto, com a Primavera Árabe isto abanou muito, mas são mercados fabulosos para Portugal. Estão muito próximos de nós. Estou a falar de Marrocos, estou a falar de Tunísia, estou a falar da Líbia. São mercados muito, muito próximos de nós. Argélia, exato. Culturalmente são muito parecidos connosco. O magrebino... E tem uma relação muito próxima. E nós temos uma vantagem, que não os colonizamos. Portanto, não temos o ónus de país colonizador. Exato. E posso garantir uma coisa. O magrebino prefere claramente fazer negócio com um português do que com um inglês ou um alemão. Porque ele com o inglês ou o alemão ele não confia. No português ele confia. E, portanto, nós somos muito parecidos. Agora, são mercados que, na realidade... Exato. Marrocos tem estado relativamente estável, aliás, tem representado excelentes oportunidades para empresas portuguesas. Os outros, enfim, abanaram um bocado do ponto de vista político com as revoluções, com a Primavera Árabe, e, portanto, a coisa não correu tão bem. Mas os nossos portugueses, eu acho que os empresários portugueses se portaram maravilhosamente durante os anos de crise. Assim como também acho que o povo português se portou maravilhosamente, porque aquilo que ele teve que apertar o cinto poderia ter dado aso a situações do ponto de vista político e social muito graves. E a verdade é que esse apertar do cinto, essa austeridade, não deu origem a situações complicadas. Sim. Nós passamos com uma relativa... Mas é estranho que alguém queira fazer avançar a austeridade de novo. Agora, exato. Porque eu acho que o povo português mostrou uma grande resiliência e uma capacidade de enfrentar a adversidade na expectativa de que as coisas viessem a melhorar, fantástica. Não diria tanto agora.
Aliás, há uma coisa. Mas eu acho que são umas determinadas camadas profissionais. É verdade. Nós temos O povo português, de facto, tem estado um bocado... Aliás, vê-se nesta história dos coletes amarelos, que tem tido muito fraca adesão por parte dos portugueses, não é? Porque, de facto, a maioria vê que há um nível de satisfação um bocado... Também não há grande razão, exato. Estamos a falar as greves que surgem, estamos a falar em classes sociais muito específicas, com forte impacto e forte mediatização, e é por isso que eu coloco a questão, enfim, depois quem nos está a ouvir e a ver poderá tirar cada um as suas conclusões, até que ponto é que isto são os interesses da classe ou são os interesses de quem, dos líderes de organizações representativas de classe. Volto a dizer, do ponto de vista da classe, de cada classe exclusiva, faz sentido reivindicar. Do ponto de vista do país, acho que não, porque o país não tem hipóteses de dar as condições a todos. Acho que, nomeadamente, são classes com elevado poder de negociação. São. Pois claro que são. Portanto, estamos a falar de transportes, estamos a falar da área da saúde, da área da educação. Pois, exato. E por falar na área da educação, ao longo dos anos foi sempre recorrente a ideia de aproximação das escolas às empresas, que não havia essa relação, que não havia essa proximidade. Achas que isto se mantém hoje? Tu que és um homem da educação, um homem das universidades, também das empresas, não é? Como é que tens visto esta aproximação, esta relação que se começou a estabelecer já há uns anitos, esta parte? Como é que ela hoje está estabelecida na sociedade portuguesa? Eu vou focar mais no ensino superior, porque penso que seria mais até virado para aí, embora também a nível do secundário e até dos cursos profissionais. Isso seja importante. Ora bem... Desculpa interromper-te, porque uma das coisas que os empresários diziam é que faltavam picheleiros, serralheiros... com o desaparecimento do ensino profissional. Carpinteiros, não sei o quê. Exato. E hoje, quer dizer, essas escolas estão, por exemplo, na área do turismo, os empregados da restauração, e hoje temos uma escola, acho eu que temos uma escola profissional um bocado avant-garde e que tem dado bons resultados para a relação escola. Eu acho que se dissesse aqui que isto era tudo uma grande miséria e que estávamos todos muito atrasados, as pessoas gostam de ouvir e diziam ele tem toda a razão, isto de facto nunca esteve tão mal, mas eu não posso dizer isso. O que é que eu hei de fazer? Acho que temos um grande caminho pela frente, mas acho que a situação não é tão má como isso, e acho que temos dado passos significativos. Posso dizer, por exemplo, que houve um estudo feito há poucos anos para o ensino superior, feito pela Universia, colocava o ensino superior em Portugal em 25º lugar a nível mundial. E fazendo o ajustamento ao PIB, portanto, ajustando em função do nível de riqueza do país, Portugal aparecia em 8º lugar, atrás do Japão e da Coreia do Sul. Dizer que isto é uma miséria, eu acho que é forte. Pronto. Ou seja, as coisas não estão bem, temos que ter ambição de fazer melhor, temos que lutar para fazer melhor. É por isso que eu aqui estou. Porque eu estou, além de estar a ter contigo e aqui, que é um gosto enorme, uma boa conversa, eu acho que também estou a dar o meu contributo. Também estou a trabalhar para que as coisas sejam melhores. Mas, como eu dizia, a situação não é tão má como isso. Do ponto de vista do ensino superior, tem havido uma aproximação grande entre as universidades e as empresas. O ensino superior, aquilo que nós genericamente dizemos as universidades, verdadeiramente inclui o ensino politécnico também, o superior, tem duas missões básicas: ensinar e investigar. Portanto, tem por função formar pessoas com ensino superior, nas mais variadas áreas, das tecnologias, das ciências sociais, das artes, das humanidades, etc., e produzir conhecimento. Sobre produzir conhecimento, nós temos também a ideia de que Portugal não investe nada em ciência. Pronto. Porque o português é muito radical, diz logo, não investe nada. Pronto,
Concretamente, Portugal investe cerca de 1,5% do seu PIB em ciência. Não fico satisfeito. Estamos abaixo da média europeia. Mas é mais do que Espanha, por exemplo. É mais do que Itália. É pouco menos do que a Inglaterra. Convém que se diga. Portanto, não estou satisfeito, nem nenhum de nós tem razão para estar satisfeito. Nenhum de nós pode dizer, não investe nada. Dentro do espaço ibero-americano, por exemplo, que é um espaço onde eu fiz muito trabalho, nomeadamente quando estive na reitoria, dentro daquelas dezenas de países ibero-americanos, portanto Portugal, Espanha e tudo aquilo que é a América Latina, Portugal é o que investe mais em ciência. Não há nada. Bem, até porque, enfim, tirando a Espanha, como digo, investe pouco menos do que nós, e depois o resto dos países, esse mesmo o Brasil, quando o petróleo estava caro, não investia nada. Esse investiu muito pouco. Portanto, só para dizer, não é tão pouco por isso. E, aliás, uma parte também convém que se siga. Uma parte do investimento em ciência é realizado pelas empresas. Uma parte muito significativa. E que também é importante a salientar. Depois, as universidades hoje cada vez encaram de uma forma mais óbvia aquilo que nós chamamos de sua terceira missão. A par do ensino e da investigação. Que é, de uma forma proativa, criar valor económico, social, ambiental, criar valor com base no conhecimento que geram. E esta criação de valor realiza-se no mercado. E não é por eu publicar um artigo que crio valor. Eu crio valor se o conhecimento que deu origem ao artigo se transformar em produtos, em serviços, em modelos de negócio que sejam úteis para as pessoas. É assim que se cria valor. O que significa que eu só posso realizar isto se tiver uma aproximação entre as empresas e as universidades. E tem sido dado passos muito significativos, eu diria, em Portugal, ao longo dos últimos 10 anos. E esta consciência tem 15 anos no máximo. E tem sido dado passos muito significativos. Aliás, convém que se diga, Portugal... Tem sido das grandes startups das universidades, não é? Sim, nós hoje... Para o mercado, não é? Nós às vezes é que não sabemos, não é? Exato. Nós hoje temos empresas que dão cartas a nível mundial e, portanto, aquilo que até nós chamamos unicórnios, portanto, empresas com um valor superior a 1.000 milhões de dólares e que atingiram esse nível esse patamar num prazo relativamente curto. E, portanto, é verdade. Aliás, o país transformou-se brutalmente. Este espírito de empreendedorismo foi muito, muito aguçado pela época da crise. Aliás, deixa-me dizer-te o seguinte, eu acho que a crise foi péssima ou foi muito má para os portugueses. Houve muito português que sofreu na pele. Muito português que ficou desempregado. Muito português que viu os seus salários reduzidos, que viu os seus apoios sociais reduzidos. A crise por que Portugal passou afetou brutalmente, de forma negativa, uma parte muito, muito significativa da população, mas foi muito boa para Portugal. Porque, enquanto país, Portugal ganha um dinamismo que não tinha. Trouxe ao de cima aquilo que os alemães dizem que não existe noutro país qualquer, que é o desenrascanço, não é? Trouxe ao de cima uma energia que nós nem suspeitávamos. Há bocado falávamos dos empresários e agora falo até de outros, que é daqueles que não são empresários que se vão transformar em empresários. Daquilo que nós chamamos dos empreendedores. E eu, se perguntar aos meus alunos, aqui quem é que encara a hipótese de lançar o seu próprio negócio? Hoje tem muito mais gente a levantar o braço do que há 10 anos atrás. É que é incomparável. Então, se fosse há 20 anos ou há 25, aquilo que as pessoas queriam era um bom emprego, com um bom carro, um bom telemóvel e um bom cartão de crédito. Hoje as pessoas já perceberam que isso não existe. Pelo menos, enfim, é tão difícil arranjar uma coisa dessas para um recém-licenciado que é quase tão difícil como acertar no Euromilhões. E, portanto, porque há essa consciência, novamente, houve um ajustamento de expectativas, há muita gente que hoje, gente, quando digo jovens, que encaram a hipótese de lançar os seus próprios negócios. E não estou a falar de negócios, digamos, que qualquer um lance. Estamos a falar de negócios que podem ser competitivos em qualquer parte do mundo.
Isso é que, de facto... Já agora, recentemente li, não foi recentemente, não foi assim tão recentemente quanto isso, que perdemos a possibilidade de ganhar dinheiro com a Via Verde, que foi um invento nosso, por causa das patentes. E é uma das coisas que os portugueses não fazem, fazem a criação do produto, do projeto, criam um produto, e depois não têm a capacidade de licenciar ou patentear o produto, o bem. É verdade, é verdade. A ideia, a imaginação. É verdade. A universidade tem feito um trabalho, que eu saiba, meritório nesse aspecto, e ajudando os grandes empreendedores a seguirem esse caminho. Quando se gera conhecimento, e esse conhecimento pode ser gerado, volto a dizer, no meio universitário, nas empresas, nos centros de investigação, uma coisa importante é proteger esse conhecimento para evitar que outros vão copiar. Há várias formas de proteger. Uma das formas, enfim, que é talvez aquela mais, enfim, que se conhece mais, é através de patentes. E, portanto, eu a partir desde o momento em que patenteio alguma invenção, em princípio, legalmente, ninguém pode vir a copiar. E mais, eu passo a ter um ativo que eu posso comercializar, vendendo ou licenciando. A tradição de patentear em Portugal é relativamente recente. E um dos casos clássicos é, de facto, a Via Verde, que é uma invenção portuguesa, aliás, não apenas portuguesa, creio que também foi em conjunto com investigadores noruegueses, mas, enfim, mas muito foi cá, só que ninguém patenteou, e, portanto, aquilo que poderia ter gerado uma receita significativa, acabou por não gerar. Gerou valor social, porque, enfim, os portugueses usufruem, de facto, um sistema, há muitos anos, extremamente eficaz para circular nas autoestradas, mas podia ter gerado um valor económico muito, muito superior. As universidades hoje estão particularmente atentas. Posso dizer que a Universidade do Porto é a universidade que mais patentes registra anualmente e aquela universidade que mais patentes tem em Portugal. Como responsável, até há meio ano atrás, por essa área, se me perguntares, estás satisfeito? Eu digo, não. Porque não basta ser o mais bem-sucedido de Portugal. Nós temos a obrigação de ser muito melhores porque, de facto, estamos muito atrasados nessa área do registro de patentes. E vou deixar os últimos minutos que nos restam, cerca de 12 minutos, para falar numa coisa que vai ser o futuro. São as novas tecnologias, as novas formas de ver a tecnologia. Estou a falar da nanotecnologia, estou a falar da robótica, estou a falar da inteligência artificial. Como é que nós estamos no panorama mundial sobre estas vertentes? Nanotecnologia, há uma experiência muito boa em relação à Espanha-Portugal, a partir da Universidade de Minho, a partir de Braga. Situada em Braga. Situada em Braga e também numa cidade, não sei se é Vigo, uma cidade espanhola. Mas o resto, a robótica, como é que está? Porque a robótica faz parte da nossa vida hoje em dia, não é? Faz. Ora bem, são desafios de facto. Como é que estamos? Há áreas em que estamos bem, outras que estamos menos bem. Posso dizer, por exemplo, e acho que não vou revelar aqui nenhum segredo, que nós, em particular, no seio da universidade, temos tido solicitações de investimentos muito grandes na área do estudo do cancro para realizar investimentos em Portugal. Investimento estrangeiro em Portugal, concretamente no Porto, concretamente na zona da Asprela. Por uma razão simples. Aquele que foi considerado, enfim, há pouco tempo, o patologista mais influente do mundo está ali, que é o professor Simões. Temos ao lado um IPO que não apenas é fantástico no tratamento de doentes, mas utiliza protocolos de tal modo rigorosos que dá para fazer investigação do melhor que há. Em certas áreas do cancro, tratamento, enfim, da investigação em doenças cancerosas, provavelmente Portugal e o Porto deve ser o melhor país que há. A zona da Asprela, já que estamos aqui a falar, até porque com certeza uma parte significativa... tecnológico, não é? Exato. Aquela zona ali enfim, junto ao Hospital de São João, enfim... Faculdade de Economia... Sim, onde está a Faculdade de Economia, onde está a Faculdade de Engenharia. Estamos a falar de uma zona relativamente restrita, portanto, de uma área relativamente pequena. Aquilo pode ter 1 km, 2 km quadrados no máximo. É relativamente pequeno.
a movimentação, a mobilidade interna não é muito fácil. Nada daquilo está preparado para ser um verdadeiro campus. Aquilo é quase um conjunto, é um condomínio em que cada um se fecha em sua casa, infelizmente. Esse é um desafio para o proprietário do condomínio. E já agora, o proprietário do condomínio não é só um. Por um lado temos a autarquia, que tem responsabilidades na área, por outro lado, o maior proprietário é a Universidade do Porto. E, portanto, mas sei que estão a ser dados passos nesse sentido. Mas estamos a falar, volto a dizer, de uma zona relativamente pequena, que é uma das zonas de maior concentração de conhecimento da Europa. Nós não temos consciência disso. Dessa zona, que tem 1 km, 2 km quadrados no máximo, sai 21% de conhecimento científico português. Dali. Estamos a falar de coisas do melhor que há. Um instituto como o I3S, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de medicina, a UPTEC, que é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, o Instituto Politécnico, o IPO, estamos a falar a Faculdade de Engenharia, não é? A Faculdade de Engenharia, o INESC, o INEGI, estamos a falar de centros de produção de saber absolutamente de topo a nível mundial. E não temos de ter qualquer vergonha. E às vezes aquilo que nós temos é, mas então vocês vêm para cá, quando vocês digo, olhando para um alemão ou para um, vêm para cá, o que é que vêm aqui fazer? E eles até ficam a olhar para nós. Estes tipos nem sabem quanto são bons, porque nós temos muito investimento estrangeiro aí, e não é só por causa do vinho, não é só por causa da comida. É porque, de facto, temos condições muito boas em certas áreas. Devíamos ter mais. Sim. Ou seja, nós temos locomotivas do melhor que há. Devíamos ter mais locomotivas. Mas há áreas em que somos absolutamente fantásticos a nível mundial. Não é na Europa, é a nível do mundo inteiro. Tu falaste das Sobrinhas Simões, mas agora também temos outra patologista que temos, que está considerada a mulher mais influente na área da ciência, da patologia no mundo, não é? É verdade, é verdade. Há áreas do conhecimento, nomeadamente na área das ciências da vida, também nas tecnologias, mas nas ciências da vida, que são absolutamente de ponta a nível mundial. Agora, não somos bons em tudo. Nem nenhum país é bom em tudo. Nenhum país com 10 milhões de habitantes não pode ser bom em tudo. Há algumas coisas que é extraordinariamente... crítica... Exato. Exato. Tem que ter estes trade-offs de saber em que é que vale a pena investir e em que vale a pena investir menos. É tão simples como isto. E às vezes eu vou dizer, mas eu sou muito bom nesta área e o meu país não me dá oportunidades. Um país com 10 milhões de habitantes, enfim, em nenhuma parte do mundo dá oportunidades a todos. Mas não tenho dúvidas que há áreas em que nós somos de topo a nível mundial. Isso é verdade. Hoje a inteligência artificial de facto está na berra. Falaste da inteligência artificial. Aliás, passou agora recentemente pelos Facebooks, pelas redes sociais, uma entrevista do Arthur Clarke sobre o que ele pensava em 1974 na evolução do mundo. Ele já previa isso. Que efeito é que vai ter na população esta inteligência artificial em que a própria máquina pode falar entre ela, não é? Ela com ela, não é? Temos que estar preparados. Eu não sei o que vai acontecer, acho que ninguém sabe, claro. Mas temos que estar preparados para os vários cenários. Eu diria, num cenário mais extremo, podemos admitir que as máquinas vão dominar o ser humano. Assim, em estilo um bocado Odisseia do Espaço, 2001 Odisseia no Espaço. É assim, esse nome. Sim. A verdade é que eu não preciso ir para tão longe, porque isto que eu aqui tenho no bolso já te faz tudo, não é? Não só faz tudo como domina a minha vida. Estava-me a dizer que eu tinha que vir para aqui para a entrevista, diz-me se eu andei muito ou não hoje. Isto manda completamente a mim. Eu, se me esquecesse do telemóvel, eu nem sabia o que é que havia de fazer durante o dia. Provavelmente tinha um dia descansado. Assim tenho um dia cheio de trabalho. Portanto, não preciso de ir a máquinas sofisticadíssimas para mandarem nós. Elas já mandam. Portanto, o grande desafio... Ela até escolhe a palavra que tu queres escrever, se basta começares com a Exatamente, ele já sabe o que é que eu vou escrever e, portanto, orienta-me o discurso, tudo.
Nem preciso de ir depois para todo o impacto das redes sociais em questões como eleições presidenciais, em referendos, os algoritmos todos, pois, e tudo aquilo que poderá estar por trás disso. Já nem preciso ir para aí. O grande desafio, que é de hoje e que sempre foi, desde que o homem, eu diria, dominou o fogo, foi tornar a tecnologia ao seu serviço e não nós ao serviço da tecnologia. O problema é que devemos estar a inverter um bocado essa tendência. Há um bocado essa sensação de que hoje começamos a estar nós ao serviço da tecnologia. O problema não é as máquinas dominarem-nos. O problema é nós sermos deixados dominar pelas máquinas. Porque quando, isto é um grande problema porque as máquinas vão nos dominar. Significa, meu amigo, pois é um grande problema. É que você já perdeu a corrida. O problema não é as máquinas dominarem-nos. O problema é se nós nos deixamos dominar pelas máquinas. O problema é saber quem domina a tecnologia. E se ele é capaz de ser autodominado. Há coisas que nós... Porque dizia o presidente da Google, dizia recentemente, numa entrevista, dizia que ou os Estados lhes põem limites, ou eles não têm limites. Eles não agora... são capazes de serem autolimitados. Não, isso é verdade, com as grandes as grandes corporações, e elas têm nomes. Estamos a falar da Google, estamos a falar da Amazon, Apple, não, infelizmente. Provavelmente estamos a falar da Huawei. Hoje está com sérios problemas por causa desse controle. Pois. Provavelmente estamos a falar estamos a falar de Facebook, obviamente. Portanto, estamos a falar de meia dúzia de grandes corporações que têm uma capacidade enorme de influenciar e que não estão sujeitas a, eu diria, um controle de um Estado, porque são organizações supranacionais. Claro, depois vão estar sediadas em algum sítio, mas têm uma abrangência e uma capacidade de atuação que vai muito para além dos países. Esse de facto, são desafios enormes que nós temos pela frente. Agora, uma coisa é verdade. Dizer assim, será que as máquinas nos vão dominar? Nunca se faça essa pergunta. Faz antes esta pergunta. Será que nos vamos deixar dominar pelas máquinas? Essa é que é a pergunta certa. Pois, o problema é que a nossa preguiça não nos vai, se calhar, para nos deixar um bocado... A nossa preguiça às vezes faz com que nos deixemos dominar. Mas isso é assim, volto a dizer, desde que dominámos a tecnologia mais simples, e a primeira tecnologia, ou das primeiras, foi o fogo. Temos as ferramentas e depois o fogo. O fogo foi uma tecnologia absolutamente crucial e sem o qual, aliás, nós não estaríamos hoje os dois aqui a falar, porque provavelmente viveríamos numa caverna qualquer e não havia televisão, nem rádio, nem nada. Nós temos que ter sempre este desafio, colocar a tecnologia ao nosso serviço. Eu, com o fogo, posso destruir imensa coisa. Então com a água, não é? Pois, exato. E, portanto, a tecnologia... Agora, que a tecnologia hoje é muito sofisticada... O problema é que provavelmente o avanço tecnológico foi maior do que a nossa capacidade de organização enquanto seres humanos. Do ponto de vista social e político, para já não falar legal, nós evoluímos menos que a tecnologia. E aquilo que nós temos é uma sociedade que não está preparada para a tecnologia que temos. O desafio não é limitar a tecnologia, é nós, não enquanto indivíduos, mas enquanto sociedade, crescermos para estarmos à altura da tecnologia que temos nas mãos. É uma das coisas que hoje sabemos, por exemplo, a Sofia, que é tão badalada, é capaz de fazer recolha de informação num 1 milhão de livros em segundos, não é? E, portanto, e saber retirar o sumo daquela informação para transmitir ao... Em muitas áreas nós vamos ter máquinas a fazer melhor que os seres humanos, ao nível da condução de veículos, os veículos de condução autónoma, a nível médico. Sim, não é que uma máquina vá fazer uma operação, mas uma máquina pode, em certas circunstâncias, fazer um diagnóstico melhor ou com menos probabilidade de erro do que o médico. A nível financeiro e de aconselhamento, nós sabemos que as máquinas podem fazer melhor. Da mesma maneira que uma máquina consegue fazer esta mesa melhor do que se eu pegar num sonote para fazer. O desafio é sempre colocar a tecnologia ao nosso serviço. É fundamental. Carlos, foi um prazer ter-te por estes lados.
Aliás, é sempre um prazer falar com quem acrescenta algo às nossas ideias e, sobretudo, quando elas são bem fundamentadas e bem cimentadas. O Carlos Brito é, de facto, uma sumidade nestas questões das novas tecnologias e o seu envolvimento nas empresas, na sociedade, sobretudo na sociedade, e, portanto, é sempre um enorme prazer ter por cá. É sempre um prazer, muito obrigado. Foi um gosto enorme, foi um gosto enorme. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, também despeço dos espectadores. Muito obrigado.